Sabe uma coisa que não sai da cabeça? Com tantos avanços na medicina, por que parece que as doenças crônicas estão só aumentando? Hoje, a gente vai explorar uma abordagem que busca responder exatamente a essa pergunta: a medicina funcional integrativa. Vamos encarar os fatos. Por que, numa era de tanta tecnologia, de tanta informação, a gente está enfrentando uma verdadeira epidemia de doenças crônicas? Essa é a questão central que guia essa nova perspectiva de saúde e que a gente vai investigar juntos agora. Para a gente entender o porquê, primeiro a gente precisa dar uma olhada no o quê. Vamos mergulhar nos dados que mostram a verdadeira dimensão da nossa crise de saúde moderna. E olha, os números são de cair o queixo. O Brasil não só lidera em estresse no trabalho, como também em depressão na América Latina. Isso aqui não é só estatística, gente. São sinais bem claros de que o nosso sistema de saúde atual talvez não esteja funcionando como deveria. Pensa só nisso. Quase um terço da população brasileira sofre com sintomas de depressão por causa do trabalho. Isso quer dizer que, num grupo de 3 amigos, é bem provável que um deles esteja lidando com isso agora mesmo. É uma realidade que não dá para ignorar. E qual tem sido a nossa resposta para essa crise? Remédios. Milhões e milhões de caixas de calmantes, de soníferos. Mas aqui está a parte que assusta. Estudos mostram que o uso a longo prazo desses medicamentos pode aumentar o risco de mortalidade. Será que estamos trocando um problema por outro ainda maior? E os antidepressivos? Bom, por incrível que pareça, as pesquisas indicam que eles podem não melhorar a qualidade de vida a longo prazo. Isso faz a gente se perguntar, né? Será que estamos tratando a causa de verdade? Ou só, mascarando os sintomas? Mas e se existisse um outro caminho? A própria Organização Mundial da Saúde nos dá uma luz. Mais de 80% das doenças crônicas são, na verdade, preveníveis. A chave, pelo visto, está nas nossas mãos, no nosso estilo de vida. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Vamos conhecer uma nova forma de pensar a medicina. Uma abordagem que vai atrás da raiz dos problemas, em vez de só remediar as consequências. Bem-vindos à Medicina Funcional Integrativa. Pensa nela como se fosse uma espécie de detetive da saúde. Em vez de só dar um remédio para a dor de cabeça, ela vai investigar o que está causando essa dor de cabeça, olhando para a pessoa como um todo. Essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. A questão não é qual doença se tem, mas por que se tem. É sobre entender a história de cada um, a biologia única e criar um plano de saúde que seja, de fato, personalizado. Certo, mas como é que a gente aplica isso na prática? A resposta é mais simples e está mais ao nosso alcance do que se imagina. Vamos descobrir como as escolhas que fazemos todos os dias podem ser o remédio mais poderoso de todos. Vamos falar do famoso paradoxo francês. Durante anos, os cientistas se perguntavam como os franceses conseguiam comer tanto queijo, beber vinho e ainda ter corações tão saudáveis. A resposta parece estar na dieta, riquíssima em polifenóis. É uma prova incrível do poder da alimentação. E esse impacto do estilo de vida, ele começa lá na infância. Hábitos bem simples podem dar um boost no cérebro das crianças, mas a realidade é assustadora. Só 1 em cada 20 crianças segue essas recomendações básicas. Isso nos leva a pensar, será que estamos falhando com a próxima geração? Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas como é que uma salada ou uma boa noite de sono pode de fato mudar a nossa biologia lá no nível celular? Vamos mergulhar na ciência por trás disso. A resposta tem um nome: epigenética. Pensa no DNA como um grande manual de instruções. O que se come, o ambiente que se vive, tudo isso funciona como um marcador de texto, destacando quais instruções devem ser lidas e quais devem ser ignoradas. No fim das contas, cada pessoa se torna editora do seu próprio manual genético. E juntando todas essas peças, para onde a gente está indo? O futuro da saúde não é sobre tratamentos genéricos, mas sim sobre algo profundamente pessoal e único. Imagina só um futuro onde o plano de saúde é tão único quanto uma impressão digital. Usando dados do dia a dia, é possível criar estratégias que funcionam especificamente para cada corpo e ajustá-las praticamente em tempo real. Isso é o que se chama de cuidado baseado em medição, e está de verdade revolucionando a medicina. É a união perfeita da ciência de dados com a saúde, abrindo portas para um nível de otimização que a gente nunca imaginou ser possível. E com isso, a gente chega à pergunta final. A saúde é um destino que já está escrito nas estrelas ou é uma jornada moldada por escolhas? A medicina funcional integrativa sugere que o poder de decisão é muito maior do que se imagina. A escolha pode estar nas nossas mãos.
Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no bem-estar mental, mas por um ângulo diferente, bem mais amplo. Uma visão que mostra como o cérebro está conectado não só com o resto do corpo, mas com o mundo todo ao nosso redor. Vamos descobrir como, no fundo, está tudo interligado. Bom, e para a gente conseguir entender essa nova perspectiva, primeiro a gente precisa encarar a realidade, dar uma olhada nos números e entender o tamanho do desafio que a saúde mental se tornou hoje em dia. Olha só esse número, 9,3%. Parece pouco, mas essa é a maior taxa de prevalência de ansiedade do mundo. É isso mesmo, o Brasil lidera esse ranking. Um dado que, por si só, já acende um alerta vermelho e mostra a urgência da gente olhar para essa questão de um jeito novo. E o quadro fica ainda mais completo. Na depressão, também somos o número 1 na América Latina. O estresse no trabalho virou a regra para a maioria das pessoas. E o sono? Bom, a gente dorme hoje 1h30 a menos do que se dormia nos anos 90. E no mundo todo, os casos de depressão só aumentam. Então, com todos esses números na mesa, fica uma pergunta no ar, né? Será que a gente está olhando para o lugar certo? Ou será que a história da ansiedade e da depressão é muito maior do que só o que acontece dentro da nossa cabeça? E é aí que a gente chega na nossa primeira grande virada de chave, que começa num lugar que talvez muita gente não espere: o nosso sistema digestivo. Vamos explorar essa conexão que é surpreendente e muito profunda entre o intestino e o cérebro. Essa imagem pode até parecer complexa, mas a ideia central é simples. A comunicação entre o intestino e o cérebro é uma via de mão dupla. Todo mundo sabe que o estresse afeta a digestão, né? Mas o contrário também acontece. O que rola lá no intestino manda sinais que influenciam diretamente o nosso humor. Já existem pesquisas ligando desequilíbrios nas bactérias do intestino com depressão e ansiedade. Para isso ficar mais palpável, vamos falar de uma substância chamada histamina. Quando ela está em desequilíbrio no corpo, pode causar sintomas muito parecidos com os da ansiedade. E adivinha, a nossa alimentação tem um papel direto nisso. Essa tabela ajuda a gente a entender como isso funciona na prática. Tem alimentos que já vêm com muita histamina, como fermentados e tomate. Outros, tipo abacaxi e banana, têm substâncias que competem com ela e acabam sobrecarregando o sistema. E ainda tem aqueles, como morango e chocolate, que fazem o nosso próprio corpo liberar mais histamina. É uma química super complexa acontecendo a cada refeição. Ok, então já falamos do intestino, mas a história não acaba aí. Vamos ampliar o foco de novo. O bem-estar mental depende de um equilíbrio químico muito delicado, que acontece no corpo inteiro. Olha só que impressionante este dado sobre o magnésio. A deficiência dele é extremamente comum, afetando a grande maioria da população. Mas afinal, por que isso importa tanto? Porque o magnésio é tipo uma peça fundamental para a saúde do nosso sistema nervoso. A gente vê aqui nessa rede de conexões como a falta de magnésio está ligada não só à depressão e ansiedade, mas também a enxaquecas, dor crônica. O ponto principal é que a falta de um único mineral pode ter um impacto gigantesco no nosso bem-estar. Mas, sabe, não basta ter só os tijolos, os blocos de construção como o magnésio. É preciso também ter energia para essa obra toda acontecer. E essa energia vem de um lugar bem pequeno, de dentro das nossas células. E aqui estão elas, as mitocôndrias, que são as verdadeiras usinas de energia do nosso corpo. Elas produzem uma molécula chamada ATP, que funciona como a bateria que alimenta a comunicação entre os neurônios. Se não tem ATP suficiente, essa comunicação falha e o sistema todo do cérebro fica comprometido. Beleza! Agora a gente vai para o último passo, a revelação final, que é sair um pouco de dentro do corpo e olhar para o ambiente em que a gente vive. A verdade é que, no mundo de hoje, estamos o tempo todo em contato com uma série de toxinas. Elas estão na comida, no ar que respiramos, nos produtos que usamos em casa. Essa exposição constante, mesmo que em doses pequenas, é um estresse contínuo para o nosso organismo. E esse impacto do ambiente não é só químico, não. Olha só a tecnologia. Os estudos são bem claros. Quanto maior o uso de smartphones, maiores são os níveis de depressão e ansiedade, e pior a qualidade do sono. A relação é direta. E tem umas preocupações que são ainda mais sérias. Um estudo feito aqui no Brasil, em Belo Horizonte, fez um cruzamento de dados e chegou a um resultado, impressionante. Ele encontrou uma correlação entre morar perto de antenas de celular e a mortalidade por certos tipos de câncer. É um dado que faz a gente pensar muito sobre a poluição eletromagnética aqui no cérebro.
Certo. Então a gente viajou pelo intestino, pela química do corpo, pelo ambiente. Como é que a gente junta todas essas peças agora? A grande sacada, o ponto central de tudo isso é o seguinte: saúde mental não é um evento isolado que acontece só na cabeça. É o resultado de um sistema super complexo e totalmente interligado. Uma mente saudável precisa de um corpo saudável e de um ambiente equilibrado. E, para a gente fechar, tem uma reflexão bem interessante sobre a diferença entre duas palavras, expectativa e esperança. A expectativa, como a gente vê aqui, pode ser um caminho para a angústia, para o estresse. Já a esperança é outra coisa. É sobre criatividade, sobre agir. Essa ideia é do filósofo Immanuel Kant. O que ele dizia é que a expectativa, sabe, aquela espera passiva pelo futuro, é um prato cheio para a ansiedade. Já a esperança não. A esperança é uma força ativa que coloca a gente em movimento. Então talvez a chave para o bem-estar não seja só consertar o que está errado, mas sim construir ativamente um futuro com mais esperança. E com isso em mente, a pergunta que fica é: como é que a gente pode, de forma integrada, cultivar mais esperança e menos expectativa? Alguma vez já paramos para pensar no que acontece de verdade dentro do nosso estômago? Olha, é muito mais do que um simples saco de ácido, viu? É uma máquina super poderosa e precisa. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo e desvendar alguns desses segredos, desde a força mecânica dele, até como certas substâncias, mesmo as que a gente considera naturais, podem impactar seu funcionamento. Para entender essa máquina direitinho, a gente vai seguir um passo a passo. Primeiro, vamos ver essa força de liquidificador. Depois, a gente entra na parte química, no poder do ácido. Vamos entender como ele sabe a hora certa de liberar a comida, dar uma olhada no papel de algumas ervas e, para fechar, um alerta muito importante sobre um suplemento bem famoso. Então, vamos começar pela força bruta, porque o estômago não é só um lugar que guarda comida, não mesmo. Ele é, na verdade, um liquidificador mecânico incrivelmente forte. Olhando para a estrutura dele, a gente vê que tem umas zonas diferentes. A parte de cima, chamada de fundo, é quem recebe a comida. Já o corpo principal é que faz o trabalho pesado. E lá na saída tem o esfíncter pilórico, que funciona como um portão super inteligente, controlando o que pode e o que não pode passar para o intestino. E é aqui que a mágica acontece de verdade. O estômago tem músculos que correm em 3 direções diferentes. Isso quer dizer que ele não só aperta a comida, mas ele também torce e amassa. É um movimento tridimensional que transforma qualquer coisa numa pasta. Sabe, funciona exatamente como um liquidificador de cozinha. Depois dessa trituração toda na parte mecânica, vem o banho químico. E o ambiente dentro do estômago, olha, é um dos mais hostis do corpo humano. E tudo isso por causa do seu ácido super poderoso. A escala de acidez que a gente chama de pH do estômago quando está em jejum fica entre 1 e 3. Só para ter uma ideia do que isso significa, é algo tão corrosivo quanto o ácido de uma bateria de carro. É um poder de demolição química feito para dissolver praticamente tudo que a gente come. E essa acidez toda não está lá à toa, claro. Ela tem várias funções. Primeiro, é a nossa linha de frente da defesa. Esteriliza o que a gente come, matando bactérias e vírus. Depois, é ela que dá o pontapé inicial na digestão, quebra as proteínas, ativa enzimas cruciais como a pepsina e ainda avisa o resto do sistema digestivo que o trabalho começou. Mas aí fica a pergunta, né? Se o ácido é tão forte, por que o estômago não acaba se digerindo? A resposta para isso é uma solução biológica simplesmente brilhante, a barreira mucosa gástrica. O segredo é um tipo de escudo inteligente. As próprias células da parede do estômago produzem um muco bem grosso e esse muco é rico em bicarbonato, que é a mesma coisa que tem num antiácido. Isso cria uma barreira onde, do lado de dentro, o ambiente é super corrosivo, mas bem na superfície da célula o pH é neutro. É uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Certo, então a comida foi triturada e processada quimicamente. E agora? Bom, a saída não é de qualquer jeito. É uma liberação perfeitamente calculada e sincronizada, um processo que a gente chama de esvaziamento gástrico. E aqui está o pulo do gato. O estômago não libera comida baseado no volume, mas sim na densidade de energia dela. Ele calcula e vai liberando o conteúdo numa taxa constante de 1 a 4 quilocalorias por minuto. Isso garante que o intestino não vai ficar sobrecarregado e é por isso que uma refeição com mais gordura nos deixa com a sensação de saciedade por mais tempo. Estes gráficos mostram essa diferença na prática. A água, que não tem calorias, passa direto, como a gente vê ali na linha vermelha. Já os alimentos sólidos, na linha verde, levam
horas para sair. E olha que interessante, mesmo um líquido, se tiver muitas calorias, também demora mais para ser liberado. O estômago é tipo um porteiro super criterioso, protegendo o intestino. Agora que a gente já entende melhor como o sistema funciona, podemos pensar em formas de apoiá-lo. As fontes que nós analisamos sugerem alguns compostos de ervas que podem ter um papel interessante no suporte da função intestinal. Compostos como o gengibre, a berberina e a cúrcuma aparecem com frequência por seus possíveis benefícios. As fontes até dão algumas sugestões de dosagem, mas o ponto mais importante que elas ressaltam é que não existe uma fórmula mágica para todo mundo. O suporte deve ser sempre pensado individualmente e, de preferência, com o acompanhamento de um profissional. Agora, vamos para uma história que serve como um grande alerta. Ela envolve uma planta que é super famosa e celebrada, mas que pode esconder um perigo que pouca gente conhece. Aloe vera, ou como a gente conhece, a babosa. Uma planta com uma reputação histórica de fazer bem para a saúde. Essa espécie que vemos aí, a Aloe barbadensis Miller, é a mais estudada e usada em produtos. E não é por menos que ela é tão popular. A planta tem mais de 75 compostos bioativos, incluindo enzimas, vitaminas, minerais. À primeira vista, parece uma fonte completa de saúde, né? Mas existe um outro lado dessa história. A viravolta vem de um estudo de caso clínico, e a conclusão é bem chocante e direta, alertando que os fitoterápicos de venda livre, aqueles que a gente compra sem receita, devem ser considerados como possíveis causas de hepatite. O estudo conta o caso de uma mulher de 57 anos que desenvolveu hepatite aguda depois de tomar comprimidos de aloe vera por umas 4 semanas. A boa notícia é que ela se recuperou totalmente assim que parou de usar o suplemento. Mas isso serve como um lembrete muito forte de que a palavra natural não quer dizer inofensivo. Ok, depois de passar pela mecânica, pela química e até por esses riscos que a gente não esperava, qual é a grande lição? Vamos juntar todas as peças para chegar na nossa conclusão final. Se tem uma coisa que fica desta análise é que natural não é um sinônimo de seguro. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta. As fontes nos lembram da importância de montar o próprio protocolo. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Com base no que vimos, como podemos tomar decisões mais conscientes e bem informadas sobre a nossa saúde digestiva? Tem uma pergunta aqui que parece bem simples, sabe? Mas a resposta é tão surpreendente que pode mudar completamente a forma como a gente entende o funcionamento do cérebro. Sabe, quando a gente fala de hormônios, tipo testosterona, estrogênio, o que vem à cabeça? Geralmente a gente pensa logo nos lugares mais óbvios do corpo, né? Claro, os testículos nos homens, os ovários nas mulheres. Essas são as grandes fábricas. Não é à toa que são chamados de esteroides gonadais. Mas e se essa não for a história completa? E se isso for só a ponta do iceberg? Pois é, acredita nisso? O nosso cérebro tem a sua própria fábrica de esteroides. É isso mesmo, secreta e totalmente local. Ele não fica só esperando os hormônios chegarem pela corrente sanguínea, não. Ele mesmo produz, ali, na hora, exatamente onde precisa. E olha, isso muda o jogo completamente. Então, vamos mergulhar nesse conceito que é fascinante. Esses hormônios produzidos localmente têm até um nome especial, são os neuroesteroides. Então, o que são neuroesteroides? Basicamente, são esteroides fabricados ali mesmo, dentro do sistema nervoso. Pensa neles como mensageiros químicos hiperlocais, agindo com uma precisão cirúrgica para ajustar a atividade do cérebro a cada momento. Agora, onde é que isso faz mais diferença? Bem, vamos falar do motor da nossa motivação, o sistema mesocorticolímbico. Esse mapa do cérebro aqui mostra algo fundamental. Áreas como a área tegmentar ventral, ou VTA, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, elas estão todas ligadas, formando o que seria o hardware da nossa motivação. E o que conecta tudo isso? A dopamina, o principal mensageiro desse circuito, que flui por essas vias todas. Tá, mas o que esse circuito faz na prática? Ele é o responsável pelo que a ciência chama de funções executivas. São aquelas funções que permitem que uma pessoa mantenha o foco, planeje, lembre de coisas no curto prazo e se adapte a novas situações. É tipo o CEO do nosso cérebro. E aqui está o ponto-chave.
A dopamina é o combustível que faz todo esse motor da motivação girar. Sem a quantidade certa de dopamina no lugar certo, na hora certa, essas funções executivas simplesmente começam a falhar. Certo, o circuito de motivação funciona com dopamina. Mas e os neuroesteroides? Onde eles entram nessa história? É aqui que tudo se conecta de um jeito incrível. O cérebro não precisa de ajuda de fora. Ele tem sua própria usina química ali mesmo. Olha, esse diagrama pode parecer meio complicado e não precisa decorar nome nenhum. O que importa aqui é a ideia principal. O cérebro pega uma molécula bem simples, o colesterol, e usando as enzimas que ele mesmo tem, transforma essa molécula em toda a gama de hormônios e esteroides que precisa, desde testosterona até estrogênio. Vamos simplificar. Imagina uma linha de produção. Passo 1. A matéria-prima é o colesterol. Passo 2. As enzimas transformam em progestogênios. Passo 3. Outras enzimas entram em ação e criam os andrógenos, incluindo a testosterona. E por fim, passo 4. Se precisar, esses andrógenos podem virar estrogênios. Tudo ali, localmente, sob demanda. E o quão poderosa é essa produção local? A pesquisa mostra uma coisa impressionante. Os níveis de testosterona dentro da VTA, aquela peça-chave do nosso circuito de motivação, podem ser de 2 a 4 vezes mais altos do que os que circulam no nosso sangue. Isso não é só um pinguinho, é uma verdadeira inundação hormonal bem onde mais importa. Ok, então o cérebro produz os próprios esteroides no circuito da motivação. Agora a grande pergunta, o que eles fazem lá? Bem, eles agem como gerentes locais, fazendo ajuste fino de todo o sistema de dopamina. E eles têm uma caixa de ferramentas completa para isso. Esses neuroesteroides podem controlar todos os aspectos da dopamina. O quanto é produzido, quão sensíveis os neurônios são a ela, o quanto é liberado e até com que rapidez ela é limpa da área. É um controle total no nível micro. E aqui a gente vê a prova. À esquerda, temos o cérebro funcionando em equilíbrio. À direita, a pesquisa mostra o que acontece quando a produção local de esteroides é interrompida. O resultado é um caos. A sinalização de dopamina fica toda desregulada, como mostram essas setas. É a evidência visual de que são os esteroides locais que mantêm o sistema nos eixos. Então, essa regulação química local é incrivelmente importante. Mas o que acontece quando a máquina por trás desses mensageiros químicos falha? Isso nos leva para a dura realidade dos transtornos hereditários de neurotransmissores. Essa citação do artigo de pesquisa resume a gravidade da coisa. Quando os genes responsáveis por produzir essas químicas vitais têm algum defeito, as consequências podem ser devastadoras. Elas podem variar de problemas de movimento que aparecem mais tarde na vida até condições cerebrais fatais logo na infância. Este mapa mostra a teia incrivelmente complexa da produção de neurotransmissores. De novo, os detalhes não são o mais importante. O que importa é ver como tudo está conectado. Uma única falha genética, uma única enzima quebrada nessa longa corrente pode criar um efeito dominó, levando a uma falha catastrófica no sistema todo. E este slide coloca isso num contraste bem forte. De um lado, um sistema saudável, equilibrado, nos dá funções executivas coordenadas, motivação regulada. Do outro, quando o sistema é quebrado por um transtorno hereditário, os resultados podem ser um atraso severo no desenvolvimento e distúrbios de movimento incontroláveis, como a distonia. É um retrato de quão crítico é esse equilíbrio químico. Juntar tudo isso, então, nos dá uma visão completamente nova e profunda sobre o cérebro. A grande conclusão é esta: o cérebro não é só um computador feito de fios e sinais elétricos. É um órgão químico altamente sofisticado que produz o tempo todo seus próprios esteroides para regular suas funções mais críticas, como a motivação e a tomada de decisão, com uma precisão local incrível. E isso nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta poderosa. Se o cérebro é a sua própria farmácia, criando constantemente suas próprias receitas químicas, o que isso significa para o futuro da medicina? Imagina só os tratamentos que poderíamos desenvolver se a gente aprendesse a trabalhar com essa farmácia interna e não contra ela. Essa é a fronteira química que a ciência está só começando a explorar. Olá! Já parou para pensar naquelas forças invisíveis que orquestram tudo no nosso corpo, desde uma batida do coração até um pensamento?
Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse mundo microscópico para entender como mensageiros químicos minúsculos podem ser a diferença entre o movimento perfeito e uma doença devastadora, ou entre ter uma visão nítida e perdê-la. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que exatamente controla cada movimento e cada pensamento? Não o cérebro de forma geral, mas qual é o mecanismo por trás de tudo? Quem é que está no comando? A resposta, olha, não está num órgão só, mas numa espécie de linguagem química que a gente nem vê. Pois é, a resposta está numa rede super complexa e invisível de mensageiros químicos, os neurotransmissores. Eles são basicamente a linguagem que o nosso sistema nervoso usa para se comunicar, garantindo que tudo funcione direitinho e em harmonia. Mas e o que acontece quando dá uma falha nessa comunicação? Quando só um desses mensageiros, que são essenciais, não consegue fazer o trabalho dele? A partir de agora, a gente vai explorar 2 cenários bem diferentes que mostram o impacto gigantesco que essas falhas podem ter. Vamos começar com um dos mensageiros mais famosos do cérebro, a dopamina. Ela é a molécula por trás da nossa motivação, do nosso prazer, do controle dos movimentos. Agora, imagina o que acontece quando o sistema que gerencia a dopamina entra em colapso. O resultado é uma condição terrível que chega a aprisionar crianças em seus próprios corpos. A gente está falando da Síndrome de Deficiência do Transportador de Dopamina, ou DTDS. É uma doença genética bem rara que se manifesta como um tipo de parkinsonismo distonia infantil. Resumindo, o sistema que deveria reciclar a dopamina no cérebro simplesmente não funciona como deveria. Pensa assim, o transportador de dopamina é como uma bomba de reciclagem. O trabalho dele é tirar o excesso de dopamina do sistema para manter tudo equilibrado. Em quem tem DTDS, essa bomba está, para todos os efeitos, quebrada. Isso causa um desequilíbrio químico com consequências motoras gravíssimas. Certo, então essa bomba está quebrada. Mas qual é o impacto real disso no dia a dia? As consequências, na verdade, variam muito dependendo do tamanho do estrago nesse mecanismo. Vamos dar uma olhada nos dados. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, muito trágico é a precisão com que essa falha pode ser medida. Olha só essa tabela. Algumas variantes genéticas, como a VAL158F, simplesmente desligam o sistema. A captação de dopamina vai para zero. Outras, como a PRO529-LEU, ainda permitem que uma pequena faísca de função continue ali. E essa pequena diferença, como a gente vai ver, muda absolutamente tudo. E essa diferença na função se divide em 2 tipos principais da doença. De um lado tem a forma clássica, de início precoce, em que a captação de dopamina é quase zero. Ela aparece na infância e progride de forma rápida e muito severa. Do outro lado, tem a forma típica, de início tardio, onde um pouquinho da função do transportador é preservada. Ela surge mais tarde e avança mais devagar. E para a gente entender o custo humano da forma mais grave dessa doença, basta olhar para esse número, 10,4 anos. Essa é a idade média de morte de uma criança com a DDTS clássica, geralmente por falha cardiorrespiratória. Tudo por causa de uma única bomba de reciclagem defeituosa no cérebro. Ok, a DTDS é um exemplo extremo de uma peça do sistema que quebrou. Mas e se o problema não for uma peça com defeito, e sim a falta da matéria-prima para construir essa peça? Vamos mudar o foco do cérebro para os olhos e falar de um nutriente essencial que funciona como outro motor invisível, a colina. Então, o que é essa tal de colina? Bom, é um nutriente essencial que funciona como a matéria-prima para produzir outro neurotransmissor super importante, a acetilcolina. Se a dopamina é crucial para o movimento, a acetilcolina é uma peça-chave na comunicação do nosso sistema nervoso parasimpático. O caminho é bem direto e fundamental. A gente ingere colina pela dieta, nosso corpo usa ela para criar acetilcolina, e essa acetilcolina, por sua vez, alimenta uma série de funções essenciais nos nossos olhos, desde a produção de lágrimas até a saúde da retina. Beleza, vamos ver como isso funciona na prática. A influência da colina na saúde dos olhos é enorme, afetando desde problemas comuns como o olho seco até doenças bem mais sérias, tipo glaucoma. Esse diagrama pode até parecer complexo, mas a ideia por trás dele é simples. A colina é uma verdadeira faz-tudo para os olhos. Ela não faz só uma coisa. Ela ajuda a produzir lágrimas para manter os olhos úmidos, combate a inflamação para mantê-los saudáveis e até influencia como o cérebro percebe a dor ocular. Essa tabela aqui resume bem os pontos principais. A colina não tem só uma função. Ela é uma peça central que dá suporte para a saúde dos olhos em várias frentes. Desde produzir lágrimas até ajudar na cicatrização, a presença dela é fundamental para tudo funcionar bem. Então, o ponto crucial é,
O que acontece quando falta colina? A deficiência desse nutriente está ligada diretamente a uma série de problemas oculares bem sérios. E não estamos falando só de um desconforto, estamos falando de condições que podem levar à perda da visão. Bom, então a gente viu dois problemas bem diferentes, uma bomba de dopamina quebrada e um sistema ocular com falta de matéria-prima. Agora vamos comparar as abordagens para resolver esses problemas que na verdade representam duas filosofias bem distintas na medicina. No caso da DTDS, a abordagem é quase cirúrgica, de alta precisão. O objetivo é consertar aquela única peça quebrada. Uma das terapias mais promissoras são as farmacochaperonas. Pensa nelas como moléculas minúsculas que funcionam como um espartilho, forçando a proteína com defeito a se dogar do jeito certo para voltar a funcionar. É uma solução de altíssima tecnologia para um problema muito específico. Em contraste, para a saúde dos olhos, a pegada é mais fundamental, mais preventiva. Em vez de consertar uma peça, o objetivo aqui é fortalecer o sistema inteiro, garantindo que ele tenha a matéria-prima de que precisa. A suplementação com colina não mira numa única molécula, mas sim em dar suporte para a estrutura e para a função celular do olho como um todo. E essa comparação aqui, olha, resume tudo. De um lado a gente tem a medicina de precisão, que conserta peças quebradas. É super poderosa, mas muitas vezes funciona só para uma mutação específica. Do outro lado a gente tem a nutrição, que fortalece o sistema inteiro. É uma abordagem fundamental, preventiva, e os dois caminhos são cruciais para a saúde humana. Essa citação da fonte sobre saúde ocular reforça bem esse ponto. A colina não serve só para manutenção, ela é essencial para o desenvolvimento e pode ser uma ferramenta de tratamento eficaz. Isso mostra o poder que existe em garantir que o grupo tem os blocos de construção de que ele precisa. E isso tudo nos leva à pergunta final. Se a dopamina e a colina têm um impacto tão profundo assim, que outros motores invisíveis, que outros mensageiros e nutrientes estão silenciosamente moldando a nossa saúde a cada momento? A resposta? Bom, ainda está sendo descoberta.